hoje nós vamos ter duas palestras muito interessantes. A primeira com o professor Lápis, o professor Luiz Antônio Pereira de Souza, do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, e o professor Vitor Hugo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, gostaria de lembrar vocês para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @gplh, que está aqui na descrição do vídeo, e também no nosso site, www.gplh.com.br, para vocês não perderem nenhuma informação sobre o nosso terceiro ciclo de palestras e também não perder nenhuma atualização sobre a hidrografia, né, sobre o âmbito hidrográfico. Bom, eu vou começar a apresentar para vocês, colocar a palestra para vocês do professor Luiz Antônio Pereira de Souza, com o tema Métodos Sísmicos aplicados à estimativa de assoreamento de reservatórios de água. O professor Lápis, ele é geólogo pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências na área de oceanografia física, doutor em ciências na área de oceanografia química e geológica pelo Instituto Oceanográfico da USP, pesquisador desde 1981 do IPT. E outra coisa que eu vou pedir a vocês é que vocês guardem as perguntas para o final da apresentação, só mesmo para não ter nenhum conflito, nenhuma pergunta deixar de ser realizada. Bom, agora eu vou adicionar o professor. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aí ao nosso terceiro ciclo de palestras. E o senhor pode ficar à vontade para dar início aí à sua apresentação. Ok. Boa noite a todos. Eu já fui apresentado aí pela Laura, sou o Luiz Antônio Pereira de Souza, trabalho no IPT. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite aí do Grupo de Estudos e Pesquisa em Levantamentos Hidrográficos. É um prazer bastante grande para mim contribuir com a universidade. Eu sou mineiro também, então, de Muriaé, que não é nem tão longe aí de Viçosa, mas eu nunca estive na universidade. Tenho um carinho especial aí pela universidade, porque tenho vários parentes que se formaram aí, tenho uma filha de uma prima que ainda estuda aí engenharia ambiental, tenho colegas no IPT que são oriundos aí da universidade. Eu conheço o professor Ítalo, que ele já esteve no IPT visitando a gente, e conheço também o professor Carlos Schaefer, que é da área de solos aí da universidade. Trabalhamos juntos num projeto na Antártica aí alguns anos atrás, né? Então, eu vou falar para vocês sobre a contribuição da geofísica na estimativa de assoreamento de reservatórios, né? E a minha transparência está compartilhada com todos, aí que eu não consigo ver. Ah, tá ok. E eu trabalho no IPT, né, no Centro de Tecnologias Geoambientais, na seção de investigação, riscos, né? Bom, eu talvez nem precisasse me estender muito nesse assunto, de fato eu vou fazer apresentar uma lista aqui da importância de reservatórios de água. Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo essa palestra já tem plena consciência disso, mas é sempre bom lembrar, né? Reservatórios de água são extremamente importantes para a sociedade, né? Eles armazenam água, que é um elemento importante para a gente, né? Para a vida nossa. Eles têm essa propriedade de juntar água, né? Armazenar água no período de chuva, e na seca a gente continua tendo água, então um item bastante importante. Em alguns reservatórios tem um papel super importante no controle de cheias das cidades, né? Energia elétrica, a gente sabe que a maior parte da energia que a gente consome vem de reservatórios, né? Navegação, e os reservatórios, tem muitos reservatórios enormes, né? Eles acabam sendo elementos importantes de transporte nas comunidades, etc., né? Energia solar. Nos últimos anos, os reservatórios têm emprestado a superfície deles para a implantação de placas solares, então ele passa a ser um elemento também importante para gerar esse tipo de energia, né? E lazer, né? É comum, todas as cidades que têm um reservatório próximo, ela acaba sendo um ambiente bastante interessante para lazer, né? Só por essa pequena lista que eu fiz aqui, certamente tem outras vantagens, né? Já dá para a gente sentir que é muito importante a gente cuidar dos reservatórios, né? Além do mais, é importante a gente lembrar que provavelmente não teremos mais outros reservatórios desse porte que são
a maioria dos nossos reservatórios, né, os projetos hoje de fazer grandes reservatórios estão meio, não existe muita perspectiva, então mais um motivo para a gente cuidar muito dos nossos reservatórios. Que problemas temos nos reservatórios? São vários, eu não vou me estender muito nesse assunto, né? Meu foco aqui é outro, mas vale a pena a gente lembrar, por exemplo, desmatamento, ocupação, poluição das águas, né? E o assoreamento, que é o foco, na verdade, da minha palestra aqui para vocês, né? Quais as consequências do assoreamento? Bom, o assoreamento, ele causa... Primeiro, assoreamento é o acúmulo de sedimentos, né, no leito, na superfície de fundo dos reservatórios. Então, se a gente, de alguma forma, ocorrer acúmulo de sedimentos no fundo de um reservatório, a capacidade de armazenamento de água dele vai ficar comprometida, certo? Excesso de sedimento fluindo na água, né, junto com o movimento da água, pode causar sérios danos às turbinas. Nós temos vários exemplos aí no Brasil de turbinas que foram danificadas por conta de excesso de sedimentos na coluna sedimentar, né? Um reservatório, o processo de assoreamento de reservatório, obviamente, diminui a capacidade dele de armazenar água, portanto, compromete uma das funções do reservatório em algumas situações, que é controlar cheias, né? Capacidade de gerar energia também, claro, se tem menos água, gera menos energia, né? Excesso de sedimentos, principalmente próximo do corpo da barragem, pode, de alguma forma, até comprometer a estrutura da barragem. Pode comprometer os pontos de coleta de água, por exemplo, né? Proliferação de águas, claro, de algas, né? O movimento de sedimentos traz matéria orgânica, etc. Então, temos vários reservatórios no Brasil que têm sérios problemas de algas, aumento de turbidez, perda da qualidade da água e a própria vida útil do reservatório, né? Ela acaba sendo comprometida como consequência de um assoreamento, né? A gente tem dois tópicos importantes nesse contexto. O primeiro deles, eu até acho que é o mais importante, que é como controlar o assoreamento de reservatórios. Esse tema eu não vou desenvolver ele aqui, porque ele já é complexo por natureza, a gente talvez teria que ter um webinar só para tratar desse assunto. A gente tem no IPT um grupo de profissionais só dedicado a esse tema, tem uma equipe lá formada de hidrólogos, geólogos, engenheiros, etc., que justamente tratam desse tema, que é os processos sedimentares, operação de reservatórios, né? Esse tema eu não vou focar nele, na verdade, meu tema aqui é como medir, como estimar o assoreamento. Então eu vou partir do princípio que o reservatório já tem problemas de assoreamento e vou mostrar para vocês algumas técnicas de estimar o volume de material que está acumulado no reservatório, né? Então existem... para facilitar a minha apresentação aqui para vocês, eu compartimentei esta apresentação em dois capítulos, vamos dizer assim. O primeiro deles é estimar assoreamento comparando a topografia de superfícies de idades diferentes. Esse é o primeiro foco que eu vou dar aqui na minha palestra. Claro, como a minha intenção é falar da contribuição da geofísica nesse contexto, então a geofísica vai ser o foco principal, né? Um segundo aspecto que eu vou comentar aqui e vou discutir com vocês é investigar, estimar o assoreamento com base na análise da subsuperfície atual, né, a coluna sedimentar. Então eu posso fazer isso por meio de sondagens, claro, você faz uma sondagem e você tem o volume de material ali que está depositado, e através da geofísica. Nós vamos, de novo, digo para vocês que eu vou me concentrar aqui em falar como a geofísica pode contribuir nesses dois tópicos, tá? Existem dezenas de possibilidades de você utilizar a geofísica para investigar o fundo de reservatórios, né? A maioria deles usa o som, na verdade são os métodos sísmicos e os métodos acústicos. No fim aqui da palestra eu vou comentar um pouquinho de outras possibilidades, mas as principais estão relacionadas com métodos sísmicos, métodos acústicos. São métodos, tem vários instrumentos, né? Cada um deles com uma função específica. Alguns permitem mapear a superfície do fundo, outros penetram na coluna sedimentar. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses sistemas à medida que vai evoluindo aqui a minha palestra, tá? Então, esse quadro mostra um conjunto de equipamentos bastante interessante para esse tipo de objetivo. Esses são os equipamentos que o IPT possui. Se vocês olharem aqui nesse quadro, é fácil de verificar. Temos aqui equipamentos que lidam com frequências desde 500 Hz, que é uma frequência baixa, né, até
1.600 kHz. Entre 500 Hz e 1.600 kHz tem vários instrumentos que possibilitam investigar o fundo de reservatório. A gente vai posicionar cada um deles à medida que a minha palestra evolui aqui. Comparando, a gente, quando vai estimar o assoreamento de um reservatório, como eu mencionei para vocês, a gente pode... O primeiro tópico é comparar topografia de superfícies de idades diferentes, né? Esse é o primeiro aspecto que eu acho interessante de ser feito nesse objetivo, de avaliar, estimar o assoreamento de reservatórios. Tá? Então, basicamente é usado a batimetria. Eu estou chamando aqui de batimetria comparativa. Tá? Então, nós podemos usar a batimetria comparativa em 2 pontos de vista. O primeiro é comparando perfis batimétricos, perfis topográficos. Para isso, a gente usa sistemas acústicos de batimetria monofeixe. Existe a possibilidade de usar radar, GPR, outras ferramentas, mas a principal delas são sistemas acústicos tradicionais, são os chamados monofeixe. Nós vamos falar um pouquinho deles mais adiante. Tá? A segunda forma de você avaliar, estimar o assoreamento de um reservatório são comparando superfícies batimétricas, né, obtidas em determinados intervalos de tempo. Né. Para isso, a gente teria que usar ferramentas um pouco mais modernas, são sistemas que fazem varredura do fundo do reservatório. Né. São sistemas aí comumente chamados de multifeixe, interferométrico, multifase, são sistemas um pouquinho diferentes um do outro, mas basicamente todos têm o objetivo de varrer, por isso chama batimetria de varredura, a superfície do fundo do reservatório. Tá? Então, o primeiro aspecto é comparando perfis batimétricos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, se você tiver um reservatório e nele implantado algumas áreas, alguns perfis importantes para o reservatório e executar levantamentos batimétricos monofeixe de tempos em tempos, né, você vai perceber as alterações que vão ocorrer ao longo do tempo na topografia do fundo do reservatório. Então, aqui é um exemplo, eu fiz esse desenho justamente para ilustrar isso que eu estou falando para vocês, né? Aqui é um exemplo de um reservatório mostrando a topografia original do reservatório. Tá? Se você fizer um novo perfil batimétrico depois de um determinado tempo, você pode ser surpreendido com um perfil como esse aqui na linha vermelha que vocês estão vendo. Ó. Se você comparar o perfil vermelhinho com o perfil azul, né, você vai perceber que em alguns trechos do reservatório ocorreu erosão, sedimentos foram carreados, e em outro trecho do reservatório ocorreu assoreamento, ocorreu depósito de sedimentos. Né? Então, você comparando perfis topográficos obtidos em tempos diferentes, a cada ano, 2 anos, 5 anos, você vai poder ter uma noção do que está acontecendo com a superfície de fundo, com a topografia do seu reservatório, e vai poder estimar o volume de material que está sendo acumulado ao longo dos anos. Né? Então, para fazer isso, você vai usar os clássicos sistemas de batimetria monofeixe. Né? A batimetria monofeixe, provavelmente a maioria de vocês sabe disso, são sistemas transdutores instalados no casco do barco ou na lateral do barco que medem a espessura da coluna d'água ao longo da linha de navegação, né? Somente ao longo da linha de navegação. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês um perfil, esse aqui é um perfil batimétrico no rio Araguaia, tá? Mostrando uma embarcação está navegando, é um perfil digital, né? Mostrando a topografia, né? Aqui vocês estão vendo a topografia do fundo do rio. Tá? Então, é um sistema digital, moderno, monofeixe. Você só vê a batimetria, a topografia do fundo ao longo da linha que você está navegando. Tá? Existem dezenas de equipamentos que fazem isso no mercado, várias marcas, etc. Não é que eu não pretendo me estender nesse assunto. Esse aqui é um modelo bastante interessante que o IPT tem, fabricado pela Kongsberg, que é uma das fábricas aí, talvez a mais famosa aí, que fabrica ecobatímetros. Né? A gente tem um equipamento desse, que é um monofeixe, que trabalha com 2 frequências. Né? Então, aqui é ele operando aqui num lago próximo de São Paulo. Tá vendo um barco pequeno, né? Com o transdutor instalado aqui na lateral. Né? Aqui é um produto, objetivamente falando para vocês, é um produto de uma batimetria monofeixe nas margens do reservatório de Porto Primavera.
as linhas aqui azul e vermelha são perfis batimétricos obtidos em tempo diferente, talvez 1 ano de diferença entre um perfil e outro. Se você analisar esse perfil com cuidado, você vai perceber que tem uma área que acumulou sedimentos e tem uma outra área que erodiu. Tá? Então, a comparação de perfis batimétricos executados com sistemas monofeixe pode trazer para você, pode ajudá-lo a estimar o volume de assoreamento do reservatório. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria mostrar para vocês. O segundo deles é comparar, não perfil, como a gente fez no sistema monofeixe, mas comparar superfícies batimétricas. Né? Então, para isso, a gente usaria os sistemas mais modernos, que são os sistemas de varredura. São os sistemas multifeixe, interferométricos e multifase. Né? Os sistemas multifeixe, certamente muitos de vocês conhecem, são sistemas que varrem uma área do fundo do reservatório, e não só a linha de navegação. Né? São sistemas mais modernos, mais caros, precisa de gente especializada para operar, o processamento é um pouco mais complicado, mais complexo, mas ele varre uma enorme área do fundo do reservatório em cada passada que você dá. Então ele é bastante interessante. Essa figura tem justamente essa intenção de mostrar para vocês como é interessante. Quer dizer, o barco vai navegando, ele vai varrendo uma faixa bastante larga da superfície de fundo do reservatório. Né? Esse desenho, esse filme, na verdade, né, eu peguei do YouTube justamente para mostrar para aquelas pessoas menos familiarizadas com o assunto como trabalha um sistema de varredura. Né? Vocês percebem aí que ele está varrendo uma área grande do fundo do reservatório e não somente a linha vertical abaixo da embarcação. Né? Os sistemas, normalmente, os modernos agora são todos portáteis. Né? Aqui um exemplo de um transdutor de um sistema multifeixe, né? Aqui é um outro sistema, esse aqui é um barco pequeno de um levantamento recente que nós fizemos no rio Tietê. Esse aqui é um equipamento da empresa Ruraltec. A Ruraltec é uma empresa de batimetria lá de Brasília, talvez seja uma das empresas que mais executa levantamentos em reservatórios. Eles têm uma experiência muito grande, já levantaram centenas de reservatórios e fizemos esse trabalho juntos. Né? A foto está um pouco deformada, porque eu fiz essa foto com uma grande angular, mas a ideia era justamente mostrar o transdutor do multifeixe, que é esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Então é interessante fazer levantamentos com multifeixe, porque você necessariamente vai cobrir 100% do fundo do seu reservatório. Então aqui é um exemplo de um reservatório de Caconde, também executado por essa empresa, a Ruraltec. Né? Você imagina você poder refazer esse levantamento daí, por exemplo, 5 anos, né, e comparar essas superfícies. Então, você vai ter uma noção precisa do que está acontecendo no fundo do seu reservatório. Esse desenho aqui, esse filme, na verdade, também eu coloco aqui para vocês, mas para ilustrar o quão detalhado pode ser a imagem que um sistema multibeam pode fazer do fundo de um reservatório. Essa imagem também é cedida aqui pelo pessoal da Ruraltec, mas é interessante você olhar uma imagem dessa, né, e poder repetir uma imagem dessa a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos e ter uma noção completa e perfeita do que está acontecendo com o fundo do seu reservatório. Você vai saber exatamente onde está acumulando sedimento, onde está erodindo, etc. Né? Então, são ferramentas modernas extremamente interessantes para essa finalidade. Existem algumas outras ferramentas que, claro, esse mundo da eletrônica, de equipamentos, eles evoluem muito rapidamente, é difícil a gente acompanhar, inclusive, mas nós tivemos, o IPT teve o prazer recentemente de ter um projeto dele aprovado junto ao FEHIDRO. O FEHIDRO é um fundo estadual de recursos hídricos, é uma agência de fomento importante aqui para o estado de São Paulo, que contribui para os projetos de investigação nesse campo. Então, nós apresentamos um projeto, foi aprovado, nós adquirimos esse equipamento. Esse equipamento ele trabalha como um multibeam, também eu não vou entrar em detalhes aqui do funcionamento dele, mas ele tem algumas propriedades muito interessantes, em especial para levantar ambientes de águas rasas. Né? Esse equipamento, ele tem uma capacidade de varrer a superfície do fundo do reservatório 2, 3, 4 vezes superior à dos clássicos multibeams. Né? Então, esse desenho justamente mostra isso. Um multibeam clássico varre
a superfície de fundo o equivalente a 3, 4 vezes a espessura da coluna d'água, e um sistema EDTEC 6205, foi esse que nós adquirimos, varre 7, 8, 9 vezes, depende das condições aí de navegação. Então ele tem uma capacidade de varrer, de cobrir uma área do reservatório muito grande. Isso é importante porque você faz o levantamento mais rápido, no fim é menos custo do projeto de levantamento, né? Então, isso aqui é um produto, uma parte do lago que nós estamos estudando, com o apoio do FEHIDRO, né? Mostrando para vocês aqui detalhes da superfície de fundo. Aqui está uma imagem em 3D, né? Desse reservatório que nós estamos estudando, que é o reservatório Itaçupeba, aqui próximo de São Paulo. Esse lago, nós tivemos a oportunidade de fazer um levantamento usando sistemas monofeixe. Esse mapa na parte superior, esse mapa ele é apenas parte, 1/5 do reservatório, né? Estou mostrando um trecho para vocês. Esse mapa superior mostra um produto de um levantamento usando o sistema monofeixe, e o de baixo, o mapa de baixo, inferior, está mostrando para vocês o levantamento usando esse sistema novo, multifase da EDTEC. Vocês percebem que os detalhes são muito mais visíveis no mapa inferior, certo? Até agora, eu falei para vocês de uma forma de estimar assoreamento, que é comparando superfícies batimétricas obtidas, ou perfis batimétricos obtidos em tempos diferentes, né, intervalos de tempo diferentes. Agora, tudo que eu falei até agora, ele só tem validade, só tem sentido quando temos superfícies para comparar, né? Então, aqui a gente tem que mudar de capítulo na minha palestra, porque a maioria dos reservatórios no Brasil são reservatórios antigos e nem sempre a gente tem pleno domínio, pleno conhecimento da superfície topográfica original que foi inundada, né? Mesmo que usando sistemas modernos, via satélite, interpolação, etc., a gente certamente, eu imagino que é muito difícil você recuperar a superfície pretérita de um reservatório e compará-la com as superfícies que a gente é capaz de coletar hoje. Os sistemas modernos hoje constroem superfícies do fundo do reservatório fantásticas, com precisão centimétrica. Então não dá para comparar uma coisa com esse nível de precisão com imagens, com mapas antigos, né? Então, quando estamos numa situação dessa, onde queremos avaliar a espessura do assoreamento do reservatório, mas não temos um material de comparação, a gente pula para a segunda fase desta minha palestra, que é justamente investigar a subsuperfície atual. Eu quero medir a coluna sedimentar que está lá no fundo do reservatório. Claro, posso fazer isso usando sondagens. Não vou me estender aqui na questão de sondagens, que é uma ferramenta excelente para isso, obviamente, mas você não pode fazer sondagem ao longo de todo o reservatório, né? Então, a geofísica, de novo, é importante porque eu instalo uma série de equipamentos num barco, navego, certo? E consigo, à medida que eu vou navegando no reservatório, faço dezenas de quilômetros por dia e tenho uma noção do volume de material que está depositado no fundo do reservatório, né? Então, essa segunda parte da minha palestra eu vou falar sobre isso, investigar a subsuperfície, já que eu não tenho superfícies antigas para comparar uma com a outra e estimar o volume de assoreamento, né? Os métodos sísmicos são aqueles que são fundamentalmente, são os principais empregados para estimar assoreamento. A batimetria, eu coloquei aqui a batimetria é um método que não é, o objetivo da batimetria é medir com grande precisão a espessura da coluna d'água, mas não investigar a espessura da coluna sedimentar. Porém, existem ecobatímetros com frequências mais baixas, 30, 28, 38, 12, 15 kHz, que, em condições favoráveis, pode te oferecer essa informação, pode te informar. Eu vou mostrar para vocês mais adiante alguns exemplos de espessura da camada de sedimentos depositada com base em informação oriunda de sistemas de batimetria monofeixe. Multifeixe não serve para isso, sonar de varredura não mede espessura de sedimento especificamente, mede a superfície, a topografia da superfície só, né? E os métodos clássicos para isso, são os métodos de perfilagem sísmica contínua. Existem dois grupos principais de perfilagem sísmica contínua. São aqueles equipamentos que empregam fontes de alta energia, que penetram bastante na coluna sedimentar, como Boomer, Sparker, Bubblegum, tem uma série de fontes acústicas aí no mercado. E aquelas que
Não penetram muito, mas, por outro lado, trazem um nível de resolução muito grande. Essas trabalham com frequências comumente acima de 2.000 Hz, acima de 2 kHz. Essas que penetram muito, como acabei de mencionar para vocês, trabalham com frequências abaixo de 2 kHz. Então, esse 2 kHz é um número bastante interessante. Ele limita a capacidade das fontes que perfilam, né? Existem muitas fontes acústicas no mercado. Eu sei que é difícil, eu comumente sou consultado por várias empresas, colegas, porque realmente a quantidade de material de fontes acústicas disponíveis no mercado confunde os usuários que não conhecem muito de geofísica, né, para decidir qual é a fonte que dá o melhor resultado do problema dele. Então, existem fontes também que priorizam resolução, dezenas no mercado, né? Por que existem tantas fontes acústicas no mercado? Por quê? Fisicamente, infelizmente, é impossível construir uma única fonte acústica que emite frequências entre 500 Hz e 200 kHz, por exemplo, que seria o ideal, porque resolveria todos os meus problemas. Resolveria o problema de penetração na coluna sedimentar e de resolução. Mas isso não é possível por uma limitação física. Então, fontes acústicas, cada uma tem uma propriedade específica. Esse gráfico, eu gosto muito dele, porque ele ilustra uma fonte acústica bastante comum no mercado, que é excelente, inclusive, que emite 3.5 kHz, 3.500 kHz. Vocês percebem, observando esse gráfico, que essa fonte, ela pode penetrar 30, eventualmente 40, 50 metros num ambiente que tem lama argilosa, silt, material fino e consolidado. Agora, num ambiente que tem cascalho, rocha, ele não vai penetrar praticamente nada, né? Então, essa fonte acústica ela tem uma grande aplicabilidade em ambientes que tem muita lama, certo? Então, é assim, cada fonte acústica tem um objetivo distinto. Aqui é um exemplo de uma fonte de 3,5 kHz. Tá? Esse desenho aqui é para mostrar para vocês como que são essas fontes, né, para quem não está familiarizado. Isso aqui é um equipamento do IPT, é um barco aqui, um trabalho que fizemos aqui no Rio Paraná. Aqui de um lado vocês estão vendo uma fonte do tipo Chirp e aqui do outro lado uma fonte do tipo Boomer. É claro, esses equipamentos são todos importados, são caros. Aqui nesse barco deve ter talvez algo da ordem de $500 mil em equipamentos, então não é tão difícil, não é tão fácil adquiri-los, né? Mas eles trazem informações bastante interessantes para esse ponto de vista que nós estamos falando. Aqui é um barco do IPT, a gente tem um catamarã que usamos para levantar reservatórios, né? Aqui é uma fonte do tipo Chirp sendo instalada no barco para investigar o assoreamento aqui do reservatório Billings, em São Paulo, né? Isso aqui é um trabalho que nós fizemos há algum tempo lá no Rio Araguaia. Olha, um barco grande, né, com uma fonte acústica aqui atrás, né, sendo tracionada pelo barco, né? E esse aqui é um perfil sísmico usando um boomer. O boomer está dentro daquela categoria que eu falei para vocês, que é fonte de alta energia, baixa frequência, abaixo de 2 kHz, que penetra bastante na coluna sedimentar. Tá? Então aqui é um perfil mostrando o fundo do rio Xingu e aqui um pacote de sedimentos. Essa linha vermelha aqui está separando o pacote de sedimentos. Talvez aqui tem uma escala da ordem de 15 metros de espessura. Tá? Aqui é um outro exemplo dos colegas lá da Universidade de Brasília, o professor Marco e Anne Roberto. Ele tem um boomer lá bastante interessante, que, fazendo um levantamento aqui no Rio Amazonas, usando essa mesma fonte que eu falei para vocês, que tem uma grande capacidade de penetração, mostrando aqui um perfil, ilustrando aqui, mostrando cerca de 30 metros de espessura de um pacote arenoso do fundo do Rio Amazonas. Certamente um ecobatímetro não conseguiria ver isso, esse tipo de informação, não conseguiria extrair esse tipo de informação do fundo do Rio Amazonas. Tá? Aqui é um outro exemplo, aqui em São Paulo, mostrando um pacote de sedimentos aqui de cerca de 25 metros de espessura. Isso aqui é são cavas de um lago onde se extraía areia, um porto de areia aqui próximo de São Paulo. Tá? Esse é um outro exemplo, na entrada do Porto de Santos, com um ecobatímetro de 38 kHz. É uma frequência alta. Como eu disse para vocês, eu jamais usaria um ecobatímetro monofeixe de 38 kHz com o objetivo de fazer perfilagem, de medir camada de sedimentos. Mas nesse caso aqui, certamente porque é um material inconsolidado, uma lama fluida, algo com essas características, eu consegui ver uma camada de sedimentos aqui no fundo do reservatório. Veja que o perfil de 200 kHz, que é esse inferior aqui, eu não consigo ver a mesma camada que está sendo identificada aqui. Tá? Então, porque a frequência é relativamente baixa,
considerando ecobatímetros, né? E o material aqui certamente é um material bastante fino, né? Aqui é um outro exemplo que eu extraí da Kongsberg, do site deles, né? Provavelmente um lago lá na Noruega, mostrando uma camada de sedimentos aqui de cerca de 6 metros de espessura, identificada com um ecobatímetro de 30 kHz. Então, aqui é um outro exemplo de dos colegas lá da UNB também, mostrando aqui é um perfilador, não é um ecobatímetro, mas também com uma frequência relativamente alta, 10 kHz. Tá? Mostrando aqui, o fundo, um lugar bastante raso, né, 2, 3 metros de coluna d'água, e aqui um pacote de sedimentos aqui de 17 metros de espessura. Então, provavelmente uma camada de lama. Isso aqui é uma lagoa de mineração, de decantação, provavelmente um material muito fino, que a frequência de 10 kHz penetrou com certa facilidade, né? Aqui é um outro exemplo de uma fonte chamada SHIRP, que é uma fonte dessas que tem energia menor, trabalha com uma frequência um pouco maior, que foi empregado lá pela empresa Ruraltec também, lá no Rio Paraupeba, em Minas Gerais, depois do acidente lá da barragem. Então, nesse registro, você consegue ver aqui uma pequena camada aqui com cerca de 24, 25 centímetros de espessura. Então, isso aqui é um exemplo de um perfil que dá para você estimar o material que está assoreado aqui usando uma fonte SHIRP, que é uma das fontes bastante interessantes aí disponíveis no mercado, né, que usa frequências entre 2 e 10 kHz. Né. Esse aqui é um outro exemplo de um perfil sísmico obtido no Rio Paraná, usando uma fonte acústica de 3,5 kHz. A fonte acústica 3,5 kHz é uma excelente fonte. Aliás, a maioria dos equipamentos no mercado hoje são excelentes. Todos eles são fabricados a partir das tecnologias modernas, de comunicação digital, etc. Então, é impossível a gente botar defeito num equipamento. Todos eles são muito interessantes, só que eles têm aplicações específicas. Então, por exemplo, isso aqui é um perfil muito bonito do Rio Paraná. O Rio Paraná, como muitos rios, o Xingu, o Rio Amazonas, eles têm trechos onde tem dezenas de metros de espessura de sedimentos depositados. Então, nesse perfil aqui, a gente consegue observar a superfície de fundo do reservatório, reflexões múltiplas, mas não conseguimos identificar a espessura do pacote sedimentar. Por quê? Não é porque o 3,5 kHz tem algum defeito, algum problema, não. Porque essa frequência talvez não tenha sido a frequência ideal para fazer esse levantamento. Quando se trata de rios ou reservatórios, que a expectativa é que o pacote sedimentar é muito grande, é interessante que a gente trabalhe com fontes acústicas que lidam com frequências menores, abaixo de 2 kHz. Estou falando de boomers, sparkers, bubblegum, tem dezenas de fontes acústicas que trabalham com muita energia e baixa frequência. É a opção que temos para penetrar na coluna sedimentar, né? Mais metros, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo recente de um lago que foi estudado na Finlândia. Esse lago, excesso de chuva, etc., ele sofreu repentinamente um aporte muito grande de sedimentos, e a empresa gerenciadora do reservatório, do lago, ficou preocupada em investigar esse lago com certo detalhe. Então, executou aqui, em amarelinho aqui, vocês estão vendo os perfis sísmicos que foram executados. Eu vou mostrar para vocês um único perfil, que é esse vermelho aqui. Tá? Nesse lago foram utilizados 3 fontes acústicas de perfilagem. Um boomer, que é aquela fonte que eu falei para vocês que penetra bastante na coluna sedimentar. Vocês podem notar aqui, que dá para ver o contorno do fundo do lago e várias camadas sedimentares, né? Aqui é o fundo do lago, tá? E aí o embasamento do lago e várias camadas sedimentares. Vocês percebem que essa camada intermediária aqui, que aqui talvez tenha uns 5 metros de espessura, eu não consigo ver detalhes nela, mas vejo de forma completamente clara o fundo do reservatório. E vejo que tem pelo menos 3 camadas sedimentares. Aliás, tem mais. Se eu interpretar aqui com mais cuidado, eu vou ver mais camadas aqui sedimentares depositadas nesse lago, né? Esse lago o levantamento foi feito com 3 fontes acústicas. Esse aqui é um SHIRP, o anterior era um boomer, tá? Esse SHIRP lida com a frequência um pouquinho mais alta, então eu já começo a ver mais detalhes da coluna sedimentar. Além daqueles refletores que eu identifiquei no boomer, eu começo a ver outras camadas sedimentares, tá? Esse é um SHIRP 2,8 kHz. Foi empregado nesse reservatório também um SHIRP moderno, talvez não, esse é um SHIRP de última geração. A gente, infelizmente, não temos ainda no Brasil ninguém que tenha o prazer de ter a posse desse equipamento, mas vocês percebem o nível de detalhe que eu consigo observar numa sessão dessa? Então,
ao interpretar esse registro, eu consigo ver, claro, o embasamento, consigo ver as várias camadas de sedimentos depositadas, né? E aqui, ó, no caso, tem 5 metros de sedimentos aqui, e nessa camada superior, né, se eu vou dar um zoom nela para facilitar, né, olha só o que a gente consegue ver, quer dizer, a gente consegue detalhar, ver várias camadas aqui depositadas na superfície de fundo. Então, esse chip de alta frequência, e quando a gente está trabalhando em reservatório, a maioria dos casos que eu já trabalhei são reservatórios onde o objetivo nosso é ver detalhes da camada sedimentar, das camadas sedimentares. É raro trabalhar num reservatório onde o objetivo é ver o embasamento rochoso, por exemplo. Talvez, se tiver passando uma ponte por cima de um reservatório, os engenheiros querem saber onde está o embasamento para projetar os pilares da ponte. Mas, comumente, em se tratando de assoreamento de reservatórios, que é o nosso foco aqui, fontes de alta frequência certamente dão resultados mais interessantes sob esse ponto de vista, né? Então, se você comparar, olha só, esse aqui é o registro do Boomer e esse é o registro do chip de alta frequência, né? Você percebe que no Boomer eu não consigo ver detalhes das camadas mais rasas, né? No caso aqui, nós estamos falando de 5 metros, né? No chip 50 kHz, eu consigo ver bastante detalhes da coluna sedimentar, né? Inclusive, no IPT, possuímos esses chips que são muito bons. É um conjunto, é um duplo chip. Um deles utiliza frequências de 2,8 kHz e o outro 10,18 kHz. Esse da direita, claro, visando maior resolução. Hoje, se eu pudesse, eu inclusive estou batalhando para isso, eu trocaria esse chip de alta frequência por esse chip novo 2050 kHz, porque a gente tem se envolvido bastante com questões de reservatório, assoreamento, e esse chip aqui ele dá um resultado mais interessante sob o ponto de vista da resolução. Antes de encerrar a minha fala, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre outras possibilidades que existem para levantamentos geofísicos de reservatórios. A sísmica é o melhor método, é o que dá resultados quantitativos mais interessantes, mas não poderia deixar de falar de outros métodos geofísicos. O radar é um deles. O radar, originalmente, não foi criado para fazer levantamentos em água. Tanto é que, alguns anos atrás, nós lá do IPT fizemos adaptações aqui para flutuar as antenas do radar em água. E fizemos algumas experiências no reservatório Billings, fomos até para o Pantanal, justamente para avaliar a performance desse sistema geofísico em água. Hoje, já existem empresas que fabricam antenas que podem ser mergulhadas na água. Isso aqui é uma antena da Hamac, que é uma das fábricas, né, mostrando isso. Tá? Então, o radar, ele, teoricamente, assim, aparentemente, ele funciona muito parecido com a sísmica, né? É uma onda eletromagnética, então ele emite uma onda num emissor e recebe num receptor, né? Então, os perfis, isso aqui é o esquema que nós montamos lá no rio Taquari, no Mato Grosso, né? Tá aqui, ó, as duas antenas, né? E obtivemos perfis como esse que vocês estão vendo. São perfis muito similares a um perfil batimétrico, né? Com a vantagem de que o radar, em algumas situações, ele pode penetrar um pouquinho na camada sedimentar e ajudar a gente nesse objetivo que é estimar o volume de assoreamento. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma banca de mestrado no Instituto Astronômico e Geofísico aqui da USP, onde um aluno do professor Renato Prado apresentou um trabalho de levantamento do reservatório Billings justamente usando o radar. E ele apresentou resultados muito interessantes, né? Isso aqui é um perfil do reservatório de Guarapiranga, né? Esse aqui embaixo é o perfil interpretado, onde você consegue ver uma camada de sedimentos aqui de talvez de 1 metro, 1,5 metro. Então, o radar, nesse caso aqui, apresentou resultados interessantes e pode apresentar resultados interessantes em determinadas condições, né? Em determinadas situações, né? Aqui, ó, mostrando para vocês a camada de sedimentos, né? Eu não poderia deixar de falar também dos métodos elétricos, a eletroresistividade particularmente. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site da AGI, né, vocês vão perceber que eles têm muitos exemplos, isso aqui eles cederam para mim esse exemplo, eles têm muitos exemplos de aplicação de métodos elétricos em levantamentos em água, né, em levantamentos de lagos, inclusive, com dados bastante interessantes. Então, ou seja, radar, eletroresistividade, são métodos interessantes. Eles não são tão quantitativos, né? Os métodos sísmicos, eles são mais objetivos, permitem a gente estimar realmente em metros cúbicos ali o volume de material depositado no fundo do reservatório. Mas esses métodos, em algumas situações, eles são bastante interessantes e bastante aplicáveis, né?
na investigação com esse foco nosso, que é estimar o volume de assoreamento dos reservatórios. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de fazer uma propaganda aqui adiantada de um livro que nós estamos escrevendo, eu e um colega do IPT, o Otávio Coraci Gandolfo, estimulados aí pela ABGE, que é a Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia. Nós estamos escrevendo um livro de geofísica aplicada à engenharia e meio ambiente, um manual de boas práticas, e parte desse livro é isso que eu falei para vocês aqui. A gente está avaliando, falamos sobre a aplicação da geofísica em terra e em água. E no contexto da água, assoreamento de reservatórios é um dos temas que está sendo abordado nesse livro, né? Ele provavelmente vai estar pronto até o final do ano. Esse assunto que eu estou falando para vocês, ele não é difícil, vocês, aqueles eventualmente que quiserem se aprofundar um pouco mais, existem várias oportunidades. Eu mesmo, agora no mês de novembro, vou dar um curso lá no Amapá. Na verdade, não vou poder ir no Amapá por conta da pandemia, o curso vai ser virtual também, mas é um curso que vai falar sobre a potencialidade da geofísica na investigação de ambientes submersos, né? O IPT, eu costumo dar cursos lá no IPT também, o próprio professor Ítalo já nos deu o prazer da presença dele no IPT há uns 2 anos atrás. Então, se vocês acompanharem pelo site do IPT, vão ter a oportunidade de ver a programação, mas outras universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, tem várias, Federal Fluminense, né, do Rio de Janeiro, tem várias instituições que oferecem cursos, então existem várias oportunidades aí para vocês, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês, eu estou totalmente à disposição, se alguém tiver a oportunidade de vir ao IPT, visitar o nosso laboratório. Eu tenho um Facebook que chama Shallow Water Geophysics, onde eu posto ali tudo que está acontecendo, ou que chega a mim, né, nessa área de investigação de ambientes submersos. Está aqui o meu e-mail, né? Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês e estou aí à disposição para eventuais questões, né? Eu volto aí agora a apresentação aí para a central, né? Bom, professor, muito obrigada aí pela apresentação, muito interessante. E agora vamos para as perguntas, né, para as dúvidas. E, por enquanto, nós temos uma pergunta que eu vou falar aqui para o senhor. Vou mostrar aqui. A Stephanie, ela tem uma pergunta sobre batimetria comparativa. Existe um tempo padrão entre cada levantamento ou alguma sugestão de tempo ideal para que seja possível verificar mudanças significativas? Bom, eu não sei te dizer se tem um tempo ideal. Talvez uma forma de você... Eu não me lembro agora, mas se você checar a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela tem uma série de regulações, né, que sugerem como você proceder para monitorar os processos erosivos ou de assoreamento de reservatórios, né? Então, eu não me lembro de ter lido lá de quanto em quanto tempo, mas certamente cada 5 anos, no mínimo, eu acho que tem que ser feito um levantamento desse. Eu, na verdade, sugeriria a cada ano. Eu sei que levantamentos como esse custam caros, os reservatórios no Brasil são imensos, então é praticamente inviável você fazer um levantamento completo do reservatório a cada ano, mas certamente eu acho que 5 anos é um bom parâmetro. Eu não desconheço se tem uma regra específica que diz que cada 5 anos tem que ser feito um levantamento. A gente tem que observar lá nas regulações lá da ANA para checar esse valor, mas eu acho que 5 anos é um bom número, né? Muito obrigada, professor. Agora a gente tem uma pergunta do Felipe Cacilhas. Qual o intervalo entre linhas é geralmente utilizado para estimar o volume quando se usa o monofish? Então, existe na verdade, existe um regulamento da ANA, certo? Que tem uma fórmula que você calcula qual é a distância entre linhas para você fazer um levantamento de monofeixe no reservatório. Eu não tenho aqui na minha cabeça, isso é uma fórmula relativamente simples, mas é interessante porque nessa fórmula entra a área do reservatório e a extensão do reservatório. Se você entrar com esses parâmetros nessa formulinha que está lá, se a pessoa estiver interessada, mandar um e-mail, se ele acessar o site da ANA, vai ter lá essa formulinha, tá? Então, existe uma fórmula que diz para você qual é o espaço, qual é o intervalo ideal entre uma linha e outra. Essa fórmula tem 2 fórmulas, na verdade. Tem uma fórmula
para reservatórios de grande porte e tem uma fórmula para reservatórios de pequeno porte. Então, só para você ter uma ideia, se você aplicar essa fórmula no reservatório Itaiaçupeba, que é um reservatório que eu estou trabalhando aqui em São Paulo, que tem 10 quilômetros quadrados de área e uns 5 quilômetros de extensão, se você aplicar esses parâmetros nessa fórmula, a fórmula vai sugerir para você que você execute linhas a cada 50 metros, por exemplo. Tá? Então, essa formulinha é uma fórmula bem prática e rápida para ser aplicada para a pessoa ter uma noção aí entre qual o distanciamento ideal entre uma linha e outra. Está sem som, Laura. Verdade, obrigada, professor. O Irã, ele elogiou a palestra do senhor e perguntou sobre a aplicação do georradar em ambiente de água doce. Funciona ou só funciona em água salgada? Boa pergunta. O radar, ele é um método eletromagnético e a propagação de ondas eletromagnéticas em ambientes muito condutivos, como é o caso da água salgada, é comprometido. Portanto, o emprego de radar ele é essencialmente válido para ambientes de água doce. Eu até conheço experiências, eu já tive eu pessoalmente não, mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais lá da Holanda. Eles fizeram um levantamento dos canais lá da Holanda, e que é ambiente, não é salgado, mas é próximo de salgado, né? Mas eles fizeram com radar com resultados muito interessantes. Eles tomaram apenas o cuidado de fazer o levantamento nas marés vazantes, quando a água doce empurrava a água salgada para o mar. Então diminuía muito a salinidade do ambiente onde eles estavam interessados em mapear dutos enterrados, na verdade, numa travessia de um dos canais lá, e os resultados são muito interessantes. Eu tenho esses dados que estão na minha tese de doutorado, se alguém quiser consultar e dar uma olhada, mas lá eles tinham eles tomaram esse cuidado de fazer o levantamento só em maré vazante, onde o sal era mandado de volta para o mar, né? Mas eu recomendo usar radar só em água doce. Não, tá joia, professor, muito obrigada. Agora uma última pergunta aqui, que eu acho que dá tempo. Quando o pacote de sedimento é maior do que a capacidade de penetração do instrumento, a frequência volta ao sensor ou é perdida mesmo sem atingir o embasamento? Não, um levantamento de perfilagem sísmica contínua, se você estiver trabalhando num ambiente onde você tem um pacote sedimentar de 200 metros de espessura, o seu sinal acústico não é a palavra correta, mas de uma forma muito simples, ele vai evaporar, na verdade. Ele vai penetrar na coluna sedimentar e não vai retornar, né? Então, você precisaria utilizar um equipamento com uma frequência muito baixa. Então, existem, por exemplo, hoje, fontes acústicas. Uma delas, que é bastante interessante, que eu já tive o prazer de utilizá-la numa experiência que eu tive na Flórida, é uma fonte chamada Bubblegum. Esse Bubblegum trabalha com frequências da ordem de 60, 70 Hz, né? É uma frequência relativamente baixa, né? Ele trabalha com frequências entre 60, 70 e 300 Hz. Então, uma fonte como essa consegue penetrar pacotes sedimentares com espessura de 100, 150 metros, eventualmente 200 metros. Eu já vi experiências até mais que isso, né? Então, necessariamente você teria que trabalhar com frequências como essa. Você, trabalhando com as fontes nossas tradicionais, provavelmente uma grande parte da energia vai refletir na superfície de fundo, então você vai ver a batimetria perfeitamente, a espessura da coluna d'água, mas não vai ver o topo rochoso, que é onde está deitando, vamos dizer assim, toda a coluna sedimentar sua. Esse sinal ele vai se perder, porque é isso mesmo, o ambiente geológico tecnicamente, teoricamente, ele ele absorve energias, né? Absorve altas frequências. Então, você não vai ter o prazer de ver esse sinal retornando, e, portanto, você não vai detectar o topo do embasamento rochoso ou a espessura dos estratos sedimentares que você está investigando, né? É assim que acontece. Tá joia, professor. Muito obrigado novamente aí pela sua apresentação. E